Oi, turminha. Tudo bom? Como que foi as férias? Como que foi o ritmo de estudo nessas férias? Porque agora voltamos, né, com tudo, graças a Deus. Mesmo sendo remoto, não podemos parar, né? Quero todo mundo aí com o livro de ciências em mãos. Hoje nós vamos da página 15 até a página 24. Eu fiz aqui um mini lembrete para vocês. Nós vamos ver hoje o campo elétrico, tá? Nós vamos ver a corrente elétrica e a tensão elétrica também, tá bom? Lembrando que a cada tópico vocês têm sempre uma atividadezinha para fazer, tá bom? Turma, eu coloquei essas aqui, ó, peguei o livro de vocês, a parte mais importante, que é a parte que eu sempre peço para grifar, até mesmo em sala de aula, porque são partes assim que caem desde os exercícios às avaliações de vocês também, tá? Vamos lá então, vamos começar aí? Deixa eu escolher uma caneta aqui para trabalhar com vocês. Vou escolher uma verde aqui. Deixa eu ver minha ponta para grifar. Então vamos lá. Vamos começar com o campo elétrico. E como a gente já está estudando a ideia de cargas, de energias, nós vimos aí nos nossos últimos dias de sala de aula, que foi a matéria do livro, nós vimos a ideia de cargas, correto? A carga elétrica também entra dentro desse campo, porque tudo envolve a elétrica. Nós vimos a ideia do modelo de Rutherford. Lembra? Eu já falei da quantidade de cargas opostos se atraem, cargas de mesmos sinais elas se repulsam. Lembram disso? O modelo de Rutherford, a gente nunca pode esquecer, é o quê? Quando eu tenho um próton, um elétron e um nêutron, eu estou trabalhando com Rutherford, que nada mais é do que o meu próton, ele é o núcleo do meu modelo de Rutherford. Em volta do meu próton, eu tenho o nêutron, correto? E fora deles, eu tenho a eletrosfera. Essa eletrosfera é o quê, gente? Nada mais é do que a carga negativa. Então, prótons, cargas positivas, e elétrons, cargas negativas. Isso tem que dar na cabeça de vocês. Porque o exercício ele não vai tratar, eu tenho uma carga positiva e tenho uma carga negativa. Não. Ele vai tratar prótons e elétrons. Correto? Então vamos lá. Continuar isso daí. Campo elétrico. Essa situação comprova que existe uma região de ação elétrica que surge em torno do corpo eletrizado. Essa região tem relação com o fato de o corpo estar carregado eletricamente e recebe o nome de campo elétrico. Então, tudo que está um corpo qualquer que esteja carregado, ele virou um campo elétrico, correto? Porque se eu estou lá, eu tenho a minha quantidade de carga, só que minha quantidade de carga é menor do que aquele campo elétrico, eu vou lá e toco nele, eu tomo o quê? Um choque? Não. Eu tenho uma transferência de cargas. Lembram disso? Sempre quando eu tenho um corpo que tem uma carga maior do que o outro, quando eles se unem, eles fazem o quê? Eles não trocam a carga um para o outro corpo do outro, tudo bem? Eles simplesmente dividem a mesma quantidade para os dois. Então, se eu tenho um corpo com 10 cargas, seja elas prótons, e eu tenho um corpo com 5 cargas, 5 não, digamos, eu tenho um com 10, para não errar aí com vocês, e eu tenho um com 8, digamos que eu tenho um com outro 8 cargas, na hora que eles se encontram, eles vão fazer o quê? Eles vão trocar a carga. Só que para eles ficarem iguais, um tem que ter 9 e o outro tem que ficar com 9 também. Correto? Então eles ficam o quê? Eletricamente carregados. Agora, quando um campo elétrico, um corpo elétrico está carregado e o outro não, ele está neutro, ele não tem carga nenhuma, assim que ele toca naquele, ele tem o quê? Ele tem uma repulsão de carga, ele toma um choque. Correto? Vamos lá então. O campo elétrico está ao redor de qualquer corpo eletrizado e sua ação pode ser percebida quando aproximamos uma carga elétrica do corpo, chamada de força de atração ou de repulsão. Essa carga elétrica é chamada de carga teste. Isso vocês já viram. O que é a carga de repulsão? O que repulsa?
São cargas de mesmo sinal. Eu dei a ideia do ímã. Se eu pegar o ímã, pegar os polos deles de mesma carga, tentar aproximá-los, ele só vai fazer o quê? Ele vai repulsar. Eles não se encostam. Agora, se eu pegar o ímã, virar o contrário, eles vão ter o quê? Cargas opostas. Eles vão ter uma atração, correto? É aquele negócio, né? Os opostos se atraem. Então, nesse caso aí, a gente está trabalhando a ideia de cargas, tá? As linhas de ação do campo elétrico são chamadas de linhas de força e ajudam a identificar o sentido da força sobre a carga teste. Por exemplo, se temos um corpo elétrico positivamente carregado e aproximamos uma carga de teste positiva. Eu tenho aqui um campo elétrico e eu estou aproximando uma carga positiva sobre ele, correto? Observa-se a existência de uma força elétrica que tende a afastar a carga da prova. Olha a minha prova aqui, ó. Minha prova é aqui no meio. As cargas que eu estou aproximando são as minhas setinhas, correto? Só que acontece quando tem o mesmo sinal essas cargas? O que elas fazem? Elas se repulsam. Se aqui é carga positiva, ó, se a minha setinha é carga positiva, eu estou tentando aproximar, nunca. Elas sempre vão se repulsar, correto? Agora aqui, ó, no segundo exemplo, aqui embaixo. Aqui é carga positiva. Vamos em carga negativa no meu núcleo? Esse núcleo aqui, ó, esse corpo ele tem carga negativa. Só que as minhas setinhas, elas são cargas positivas. O que ela tende a fazer? Ela tende a ter a atração, a aproximação entre eles. Correto até aí? Griffin, ele quer dizer isso para vocês aqui, e a teoria da atração e da repulsão. Isso nós já vimos em sala de aula. Beleza? Clica tudo isso, porque o exercício vai pedir. Aqui em roxo, roxo não, né? Rosa. As linhas de forças servem para indicar a direção do campo elétrico em qualquer região de um corpo eletrizado. De novo, as linhas de força servem para indicar a direção do campo elétrico em qualquer região daquele corpo eletrizado, correto? Então, qual é a direção que eu estou tomando? Ao centro dessa carga aqui, ó. Se eu tenho uma carga negativa e eu tenho as minhas setas, eu estou tomando que tipo de direção? A atração desse corpo aí, tudo bem? Ao centro dele, ao núcleo. Quanto maior a carga elétrica de um corpo eletrizado, mais intenso é o campo elétrico e maior é a quantidade de linhas de força. Correto? Vamos lá, turminha. Agora a corrente elétrica aí, para a gente poder continuar. As cargas elétricas se distribuem de formas diferentes nos materiais, de acordo com a facilidade de movimento. Podemos classificar os materiais de acordo com a facilidade com que os elétrons, que são as cargas negativas, se movem em seu interior. Há dois tipos, gente. Há o condutor, que ele está bem aqui, ó, e há o isolante, para todo tipo de carga, correto? Condutores são materiais nos quais os elétrons encontram baixa resistência ao seu trânsito, como por exemplo, de materiais condutores nós temos os metais, o corpo humano e a água da torneira, correto? E por que o nosso elétron tem uma movimentação, ele tem uma condução melhor nessa ideia de metal, corpo humano e água? O metal, gente, todo tipo de metal, ele é um ótimo condutor de energia. Começa por aí. Corpo humano, se eu estou tomando um choque, uma pessoa encosta em mim, ela também toma um choque. E a água de torneira, a partir do momento que eu tenho uma poça d'água e ele encosta um fio elétrico, ela já está o quê? Conduzindo perfeitamente aquela energia. Correto? Né? À toa que as usinas elétricas vêm da onde? Vêm da água, através da geração de forças de água, que gera a nossa energia. Beleza? Agora, o que isola? Quais são os melhores isolantes aí para esse tipo de força? Pode ser chamado de isolantes, tá? Ou dielétricos. Vamos lá. São materiais nos quais os elétrons não têm liberdade de movimento, ou a mobilidade dos elétrons no interior do material é baixa. Ele não tem muita locomoção.
É meio restrito para ele. Alguns materiais isolantes são os plásticos, a borracha, o vidro e a água destilada. O plástico ele é um péssimo condutor. Primeiro que já começa que você nunca vai pegar um fiozinho, um fio que tenha um tipo de um plástico e tomar um choque ali, correto? Ele é um isolante. A borracha do nosso chinelo, tá? Ela isola qualquer tipo de energia que venha do solo da gente. O vidro não há, não tem como ter condução de um vidro e uma energia, tudo bem? E a água destilada, que é água com propriedades alteradas, ela também já não dá o tipo de energia que os elétrons precisam dentro da água, beleza? Graças a essas diferenças entre materiais condutores e isolantes, podemos, por exemplo, utilizar fios elétricos para conduzir cargas elétricas em seu interior e segurá-los sem levar choque devido ao revestimento isolante chamado capa. Eu posso montar uma capa de borracha, que é os fios de hoje em dia, correto? Você sempre, quando vai pegar um fio da televisão para ligar lá na tomada, você está pegando o revestimento dela, que é aquele plástico, tudo bem? Tem a capinha dela ali. Aí nós temos aqui em rosa. O movimento ordenado de cargas elétricas é denominado corrente elétrica, que nós estamos vendo. A corrente elétrica é simbolizada pela letra I minúscula, que é a nossa unidade. No Sistema Internacional de Medida, ela é conhecida como o ampere, só que esse ampere vai ser sempre a letra A maiúscula. Tudo bem até aí? A intensidade da corrente elétrica pode ser definida como a quantidade de carga que passa pela seção transversal de um fio por uma unidade de tempo. Dessa forma, a gente começa a entrar aqui na nossa formulazinha. A intensidade é igual à quantidade de carga adquirida ou perdida pelo meu intervalo de tempo. Lembrando que carga é sempre a letra Q maiúscula e ela pode ter cargas tanto positivas quanto negativas. Tudo bem? Ela apresenta uma ou outra aí. Para quem não está lembrado do que significa cada um, nós temos aqui embaixo, ó, a letra I como intensidade, a letra Q como a representação da quantidade de carga e o T minúsculo, que é o meu intervalo de tempo. Beleza? Vamos para o próximo. Vocês têm alguns exercícios para resolver agora também, interpretativos sobre isso daqui. Vamos aos efeitos da corrente elétrica. Há 3 tipos de efeito, tá? Quando a corrente elétrica passa por um fio, é possível observar 3 efeitos. Quais são eles? O térmico ou o Joule. Ou eu chamo de térmico, ou eu chamo de Joule. O luminoso e o magnético. Vamos lá no térmico. A gente fala térmico, só que na física é mais conhecido como Joule. Tudo bem? A passagem dos elétrons no interior de um material provoca o aumento da agitação dos átomos desse material, isto é, seu aquecimento. Esse fenômeno está relacionado ao princípio de funcionamento do dispositivo como chuveiros, aquecedores elétricos, ferro de passar roupa e secadores de cabelo. Mas por que acontece isso? Olha a resposta aqui, ó. Material provoca um aumento da agitação dos átomos desse material. Isto é o quê? O seu aquecimento. Mas, professor, que material é esse? O único material que a gente está trabalhando até agora é o quê? A intensidade elétrica, correto? Então, a intensidade elétrica faz o quê? A partir do momento que eu tenho lá, ó, aqui, eu tenho um objeto. Esse objeto ele tem cara que esquenta. Por isso que ele é chamado de efeito térmico ou Joule, correto? Na física, Joule. Se ele vai aquecer, eu tenho que ter algo para iniciar isso, correto? Eu tenho que ter material dentro dele lá para que ele aqueça e dê o aquecimento. Então, esse material, gente, dentro dele é chamado de intensidade elétrica. Correto? Tudo bem? Vamos para o próximo aí. Efeito luminoso. Quando a corrente elétrica passa por um filamento, fio de
pequeníssimo diâmetro. Olha ele aqui do lado nessa lâmpada, ó. Antigamente as lâmpadas eram feitas por um filamento, um fiozinho bem aqui no meio. E ele era mais ou menos assim. Deixa eu tentar desenhar para vocês. Aí dava a luz aqui, que era um filamento. Ele bem pequenininha. Quando estourava esses fiozinhos aqui, ó, a lâmpada podia jogar fora. Já não prestava mais. Aí nós temos também aqui, ó, ou por um gás rarefeito. Em algumas situações, pode fazer com que o gás emita luz. No caso, o que é esse gás que emite luz? São as lâmpadas incandescentes e as lâmpadas fluorescentes, conhecidas como lâmpadas frias, entendeu? São exemplos de aplicação desse efeito. São aquelas lâmpadas que nós temos na escola. Ela vai aparecer aqui embaixo, ó, no meu vídeo. Tá? Essa lâmpada, gente, ela não tem um fio. Você pode quebrar ela, você vai ver que não tem nada dentro dela. Simplesmente tem um pó branco, que é um pó químico. Tudo bem? E esse pó faz com que? Ele faz com que esses elétrons, ao choque de acender a luz, elas se choquem e começam um bater no outro ali e ela mesma cria sua própria energia. Por isso que ela é econômica e ela é uma lâmpada fria, porque ela não aquece. Ela não tem nenhum tipo de fio dentro dela ali para emitir o efeito térmico dentro dela. E luminoso ao mesmo tempo. Tudo bem até aí? Próximo exemplo. Efeito magnético. É um fio metálico, quando percorrido por uma corrente elétrica, adquire propriedades magnéticas. Esse efeito possibilitou ao ser humano desenvolver o eletroímã, amplamente utilizado em fechaduras magnéticas e máquinas elétricas. Olha o nosso eletroímã aqui, ó. Um grande exemplo dele, ó. Olha o nosso imãzinho aqui dentro. Correto? E aqui, nada mais do que o meu fio. Olha aí, ó. Aqui, com o impulsamento de uma energia, eu tenho o efeito magnético, onde eu posso colocar senhas, tudo bem? Habilitar fechaduras e assim por diante, até mesmo controles elétricos. Até aí, ok? Agora vocês têm a teoria para responder. E logo depois, próximo conteúdo. E último, né? Ah, tá chegando ao fim, gente. Vamos aqui. Vamos para a tensão elétrica. O que é uma tensão elétrica, gente? Se a gente está trabalhando até agora com a ideia da eletricidade, a tensão, vocês têm uma tensão dentro de casa, até mesmo nos aparelhos de vocês. Os aparelhos de vocês, eles remetem dois tipos de tensão, seja eles entre 10 ou 220, que é o que vocês têm tomado dentro de casa, correto? O aparelho essencial 220 que vocês têm dentro de casa, qual seria? Chuveiro? Quem acertou? Parabéns. Então vamos lá. Tensão elétrica. Para que os elétrons se movam de maneira organizada, como estudado no tópico anterior, é necessário que exista uma tendência de movimento provocada por uma força elétrica. A grandeza física relacionada à capacidade de produzir a corrente é denominada tensão. Uma tensão elétrica é fornecida por geradores como pilhas, baterias, tomadas, entre outros. Nós temos um gerador de energia, sabia? 24 horas ao nosso lado. E nada mais é do que a bateria do celular. Se você coloca seu celular para carregar, a partir do momento que eu tiro para utilizar, aquela bateria não vai embora do nada. Tudo bem? Ela se conserva para o meu tempo de uso durante o meu dia. Correto? Então ele está fazendo o quê? Ele está gerando aquela energia de conservação. Beleza? Aí nós temos aqui em rosa. A tensão elétrica é simbolizada pela letra U. Só que a letra U maiúscula. E no sistema internacional ela é conhecida como volts, mais utilizada a letra V. Correto até aí? Difícil não tá. Geradores elétricos. Geradores elétricos são dispositivos que produzem tensão elétrica entre dois terminais. Os principais geradores são a pilha, a bateria e as usinas de energia elétrica, como elétrica, eólica e termoelétrica. Logo em breve, tá? Na terça-feira que vem, vai estar no Tech Educar de vocês o prospecto do trabalho que vocês vão me entregar. Tá bom? Vocês vão me enviar por e-mail. Vocês já me enviaram as atividades por e-mail.
antes das férias, tá? Já organizei. Tem gente ainda me devendo, depois eu vou ver aí se eu consigo negociar com essas pessoas para ver se elas me entregam ainda. Se não, é zero. Mas eu já tenho elas arquivadas, tá? Já até nomeei as notas. E vocês vão ter outro trabalhinho agora teórico, onde vocês vão pesquisar, onde vocês vão estudar e me entregar falando sobre esses 3 tipos de usinas, que são hidroelétricas, a eólicas e a termoelétricas. Sempre nesse período, ano passado, né, nos outros anos, os nono anos sempre montava a maquete da energia eólica, correto? Então, como a gente está longe, então a gente está comprando nada também, a gente sempre vai montar em eólica. Né? Vamos lá, vamos finalizar? As usinas são classificadas como geradores elétricos de alta tensão. A tensão de saída de um gerador pode atingir até 18 mil volts. Então, quando ela sai da usina para transportar os fios de rua, ela tem que sair com 18 mil volts, para que todas as ruas ali daquele município tenham essa energia dentro de casa funcionando sem ficar oscilando. Então, a usina, ela libera 18 mil volts para aquele município, tudo bem? E ali ela se distribui. Mas esse valor pode ainda ser aumentado, seria elevado, né, em subestações, para evitar as perdas de energia na rede elétrica. Nos transformadores instalados em alguns postos de luz, a tensão elétrica é reduzida para 110 ou 220, para chegar às tomadas residenciais de maneira mais segura para o ser humano. Então tá aqui, ó. Qual que é a maneira segura de energia elétrica dentro de casa? 110 e 220, correto? Quando ela sai da usina para o meu município, dependendo do tamanho do município, ela sai com 18 mil, podendo aumentar, correto? Mas quando ela chega dentro de casa, ela chega com essa voltagem de 110 ou 220. Beleza? Tá difícil? Como é que tá? Deixa aí os comentários. Daqui a pouquinho a gente vai se ver, tá bom? Às 10 horas lá no Zoom. Não tem matéria no Zoom. É mais para esclarecimento de dúvidas, sabe? Para a gente conversar, para a gente dialogar, ver como é que tá difícil, se não tá. Se tá muito rápido os vídeos, tá bom? Se tem muito conteúdo, tá? Esse daqui é um conteúdo de sala de aula mesmo, para 2 aulas, tá? Mas na sala a gente explana melhor com vocês aqui. A gente vai levando, a gente também tem um tempo de vídeo, tá bom? E se ficou alguma dúvida, traz agora para o Tec Educar às 10 horas, tá? A gente já conversa, a gente já debate todo mundo lá, tá bom? Façam os exercícios, depois eu vou mandar um vídeo aí para vocês com a correção dos exercícios e a gente conversando mais aí. Tchau, turminha. Até daqui a pouco.